Amém? E aí eu tô com essas palavras, eu tô com essa série escrita já há quase mês já. E como todo mundo sabe, eu e a pastora Juliana, nós não conversamos sobre algumas coisas. Nós esperamos que o Espírito venha causar convergência. E aí a Ju, a gente tem revezado as palavras, né? A pastora tem pregado mais aqui, um pouco mais lá em Guaratiba, que está no início. E a Ju falou assim, pô, senti de Deus, de eu ficar 3 semanas lá, pregando lá em Guaratiba. Eu falei, amém, não tem problema nenhum. Falei, já que você sentiu de Deus, eu tô com uma série de 3 semanas, eu vou orar. Ela, tá com a série já? Eu falei, já tô com a série. Falei, vou orar para saber se é agora que Deus quer. Porque eu estava esperando, porque você não falou antes? Eu falei, porque eu queria o sinal de Deus. O sinal de Deus foi Deus te identificou. Ela falou, sério, sobre o quê? Eu falei, vou pregar 3 semanas sobre ceia, 3 ceias seguidas. Aí você nunca foi numa igreja que pregou 3 ceias seguidas? Já foi? Não. Você vai ceiar 3 domingos seguidos, irmão, para acabar com toda a religiosidade que você pode ter na sua cabeça. Toda. Inclusive é uma direção daqui da casa. Se alguém tiver doente, leva a ceia para ele. Porque diz a minha Bíblia, a sua, para não ter doente entre vós. Tem um monte de gente que foi curada aqui. Um monte. É que aqui a gente não tem costume de testemunho na igreja. Seja o que for, seja financeiro, seja de vida familiar restaurada, não tem um costume disso. E aí eu fui orar a Deus, Deus falou 3 semanas, eu falei amém, vamos que vamos. E hoje eu vou começar a ministrar e eu queria toda a sua atenção. Porque nós vamos ler muita coisa hoje, porque hoje vai ser uma base para os próximos 2 domingos. Tanto você quanto quem está em casa. Hoje é uma base. Nós vamos ler muita coisa. E quem me conhece já sabe como funciona. Nós vamos abrir muito leque. Na semana que vem nós vamos fechar um pouco ele. E na terceira semana quem viver verá. Então hoje, para falar de ceia, eu vou falar primeiro de mesa. E hoje nós vamos falar da mesa de Salomão. 1 Reis 4. Nós vamos ler bastante versículos hoje, como de costume, para você não achar que eu desviei. E eu queria que você anotasse todos, se possível for. Para quê, pastor? Para você ler em casa. Para domingo que vem a gente avançar. Amém? Cris, por favor. 1 Reis 4. Você abriu, diga amém. Versículo 27 diz assim: proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão, e a todos quantos se chegaram à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixavam faltar. Feche seus olhos, se você pode, com a sua cabeça. Ó Deus, muito obrigado pela sua santa, gloriosa, perfeita e única palavra, que será um tempo sem igual, que seja um tempo que o Senhor venha se revelar a nós. Nós queremos te conhecer mais. Vir à sua casa não é sobre crescer, é sobre te conhecer. Vir à sua casa não é sobre se desenvolver, é sobre te conhecer. Porque quanto mais te conheço, mais chego à estatura que preciso chegar. Quanto mais te vejo, mais me torno semelhante a ti. Que seja um tempo que o Senhor venha abrir os nossos olhos para ti. Venha fluir da minha vida como voz profética no meio da sua geração. Para a honra e glória do seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. Então você já sabe. Na semana que vem. Você vem domingo, traz alguém que você ama. Se você não ama ninguém, traz alguém que você odeia. Traz um desviado. Passou, mas desviado vai ser, quando chegar lá a gente conversa. Você traz ele. Amém? Esse é o nosso compromisso hoje. Eu prometo te alimentar e você promete trazer alguém para a mesa. Amém? Então agora 1 Reis 4, 27 vai dizer que Salomão proviam, pois, esses provedores. Em alguns textos vai estar escrito governadores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos chegavam à mesa do rei Salomão, e coisa nenhuma deixavam faltar. Essa era a mesa de Salomão. A mesa de Salomão tinha reis. Os reis sentavam na mesa porque Salomão os escolheu.
e sentavam à mesa de Salomão. Salomão, diz a minha Bíblia, a sua, foi o homem mais sábio da Bíblia. Eu vou mudar um pouco, porque a sabedoria de Salomão não era humana. A Bíblia vai dizer que Salomão tinha um coração entendido, porque a sabedoria de Salomão era divina. Amém? Então, entenda, Salomão era o homem mais sábio que existiu. Salomão tinha governadores que sentavam nessa mesa para comer dessa sabedoria. Agora esses homens saíam com o que tinham escutado, cumpriam exatamente o que tinham escutado, e agora voltavam para honrar essa mesa. Você tem que entender isso, porque a palavra vai dizer que coisa nenhuma deixavam faltar. O que eu imagino com esse texto? É que eles chegavam no templo e falavam assim: o que está faltando para o rei? A preocupação de não deixar faltar nada. Não, rapaz, o que sai da boca desse homem está mudando a minha vida. Tudo que ele está falando, eu preciso voltar uma vez por mês só, é um ano. Porque a Bíblia fala: cada governador, cada provedor voltava no seu mês. Eu agora volto para honrar a sabedoria que está me fazendo transformar. Você pegou? Agora o Salomão, ele começa a implantar nesses caras o que ele pensava. E você tem que lembrar que o reino de Salomão foi anos de paz. Agora é loucura, porque o Davi guerreou, fez guerra, pegou todos os artifícios do templo, ouro, prata, madeira, para o Salomão construir o templo. Então entenda, eu até respeito quem diz que o templo era de Salomão, mas para mim o templo é de Davi. Por quê? Porque Deus deu o desenho para Davi. O Salomão é o edificador do templo. Então agora eu tenho um rei que guerreou, um rei com mão suja de sangue, que agora ele gera um filho para edificar o que ele comprou. Eu vou melhorar até você pegar. Eu tenho um Jesus com mão suja de sangue, que não está edificando. Deu para nós a tarefa de edificação, porque agora o Jesus edifica em nós, como o Davi edificava em Salomão. Pegou? Então agora o Salomão é o edificador. O Davi se tornou muito rico guerreando, mas o Salomão se tornou mais rico falando. Não condiz. Porque o Davi guerreou para os caras se prostrarem diante dele. O Salomão se posicionou e falou, e tudo quanto é rei sentava em volta dele. As rainhas viam a Salomão e sentavam nos seus pés, irmão, porque queriam ouvir a palavra que mudaria a vida deles. Entenda, na guerra tem um nível de riqueza, mas nada comparado a uma sabedoria que leva à paz. Eu vou repetir. Existe um nível de riqueza na guerra e constrói coisas, mas na paz, porque a guerra constrói, mas a paz deixa um legado. Então agora a gente tem que começar a entender que o que o Salomão fez é sobrenatural. Entenda, agora esses homens recebiam um conselho da sabedoria. Lembra que em Provérbios a sabedoria é Cristo. Agora esses homens recebiam um conselho da sabedoria. Agora esses homens saíam da mesa, cumpriam e voltavam honrando com aquilo que tinham conquistado a mesa. Homens de honra sabem de onde vem a sabedoria que está fazendo com que eles venham a ir na frente. Gente de honra sabe do que está sendo, de quem está alimentando eles e onde eles têm que voltar. Sabe qual é o problema da igreja? É que a igreja acreditou tanto no seu chamado, que você acredita que as coisas que estão acontecendo ou vão acontecer na sua vida têm a ver com você. Ah, pastor, não tem?
Porque chamado todo mundo tem. O que vai fazer você cumprir o chamado como Deus quer, tem muito mais a ver com a mesa que você senta do que você imagina. Se eu for ali fora, tem um monte de gente com chamado. Vai nas igrejas mais tradicionais. Aqui a gente tem 2 anos e pouco, não posso falar isso. Mas vai nas tradicionais, vê que tem gente lá de 70 anos que nunca cumpriu o que Deus chamou ela. Sabe por quê? Porque sentou a vida toda numa mesa errada. Chamado tem? Claro que tem. É de Deus? É de Deus. Tem uma palavra de Deus? Tem uma palavra de Deus. Mas a mesa que sentou não prosperou. Então entenda, não tem a ver com você, tem a ver com a mesa. Tem a ver com a mesa. Tem a ver com você. Agora entenda, se na mesa de Salomão os caras se desenvolviam e não faltava nada, como não deveria ser hoje na mesa de Cristo? Qual o problema? Simples. Porque o Salomão falava e eles obedeciam. Agora você senta na mesa de Cristo e quer cumprir a sua vontade. Mas Senhor, eu penso diferente, o problema é seu. Você não é chamado para pensar, você é chamado para obedecer. Mas pastor, tem que ser cego? Não. Você só tem que entender que igreja é lugar de você fazer a sua vontade. Igreja é o seu lugar de fazer a vontade dele. Mas pastor, a gente sofreu assim em outra igreja. Além de desobediente, agora você é desonroso, falando que eu vou ser igual ao seu antigo pastor. Mas não obedece a mim não, obedece a palavra de Deus. Obedece o que Deus mandar a sua vida fazer. Mas banca ela e fala, Deus falou comigo. Eu lembro quando a gente foi abrir essa casa, eu fui no pastor Eduardo, né? Nosso pastor. E eu falei, pastor, arrumei o lugar. Ele, sério? Eu falei, de Deus. Eu falei, Eu falei, ele aí, alugou? Eu falei, não tem dinheiro. E não tinha mesmo. Mas quanto você tem? Eu falei, nada. Falei, tô meio assim, normal. Ele falou, Bruno, ele é ótimo. Você crê no que Deus falou com você? Eu falei, creio. Ele falou, você está ciente disso? Eu falei, tô. Ele, então vai lá e aluga. Eu falei, você está doido, não tem R$1. E aqui é caro, hein? Não tem R$1. Ele falou, vou te dar uma palavra. Deus te levantou? Eu falei, levantou, então Ele vai te sustentar. Ele falou, você crê? Eu falei, creio. Ele falou, só tem um problema. Eu falei, qual? Ele, se Deus não te levantou, você vai morrer e todo mundo que está com você morre junto. Eu falei, que animador. Podia me deixar para contar isso depois, né? Ele falou, Deus levantou? Eu falei, levantou, então vai lá e assina. Aí eu vim aqui, negociei com a mulher o que eu tinha, nada. Ela aceitou o nada que eu tinha. O antigo dono, né? Eu prometi pagar o aluguel sem ter R$1 no bolso. Cheguei em casa e falei, amor, tá assinado. Ela, sério? Eu falei, é. Falei, e aí? Eu falei, não tem aí não. Vamos orar para Deus fazer o milagre. E isso aqui não tinha nem como fazer obra. Porque a gente não tinha o dinheiro do aluguel, que dirá por isso aqui estava horroroso. Muito ruim. Mas entenda, eu tinha uma palavra. E eu confiei na palavra. Qual o nosso problema? É que a gente senta na mesa e quer sair fazendo a sua vontade. Hoje é um chamado para Deus mudar a nossa cabeça. Você não vem para a igreja para achar alguma coisa. Você vem para a igreja para falar, seja feita a tua vontade. E os meus eus? Ninguém quer saber dos seus eus, nem Deus. O problema é que a gente romantizou Deus. Ai, Deus está importado com o que eu estou sentindo. Em que texto você vê isso? Deus está importado que você cumpra a vontade dEle. Reclama menos e obedece mais. Agora Deus nos chama à mesa. E o Salomão é um tipo de mesa de abundância. Abre sua Bíblia em Provérbios 9. Vamos começar a folhear um pouquinho. Esse é um chamado de Deus à sua mudança, queridos. São 3 domingos para Deus alterar a rota da sua vida. Ou você vai me amar ou você vai me odiar em 3 domingos. Tudo é possível.
Provérbios 9, você abriu, diga amém. Versículo número 1. A sabedoria já edificou sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu seus animais, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Quem preparou a mesa foi a sabedoria. A sabedoria convida para a mesa quem ela quer. Agora tem uma escolha sentar nessa mesa. Você não tem como sentar nessa mesa e querer a riqueza de Sodoma, porque essa mesa é a riqueza do pão e vinho. Você tem uma promessa de riqueza sobre a sua vida? Diga amém. Não, de verdade. Estou falando como é que você vive hoje não, quanto é que você ganha. Isso não me importa. Você lembra que José era escravo. Do dia para a noite virou prisioneiro. Do dia para a noite virou governador. Do dia para a noite salvou a humanidade. Um dia pode mudar a sua vida. Num dom que Deus te deu. Você crê que Deus tem riqueza para a sua vida? Diga amém. Por que eu creio nisso? Porque está escrito, 2 Coríntios 8. Você tem que vir na escola da graça esse mês, irmão. Você tem que vir. Everton, qual é a data? Vê para mim aí. Por favor. A gente vai pedindo, nem educação a gente tem, né? 2 Coríntios 8. Você abriu, diga amém. Duvido. 21 desse mês, escola da graça. Eu tenho ministrado só sobre riqueza. Você tem que vir. É uma quarta-feira. 2 Coríntios 8, versículo 9. Isso é uma chave para a sua vida. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza você enriquecesse. Quer ser pobre? Está contra Jesus. Porque ele, sendo rico, se fez pobre, para que você, na pobreza dele, pudesse enriquecer. Preste atenção nesse texto. Agora, preste atenção. Eu tenho um rei, um senhor, que é rico, se fez pobre, para que na pobreza dele eu fosse rico. E por que eu não estou rico? O problema dele é o meu. Sabe o que eu falei semana passada? Que eu preguei, eu falei assim, cara, eu já li a Bíblia umas 20 vezes. Em todas as vezes que eu li, encontrei um defeito. Todos eles em mim. Se tem algo que está escrito e você não está vivendo, o problema é seu, não é da Bíblia. Não romantiza não. Ele quer que você seja rico. Ah, mas você está pegando teologia da prosperidade. Não, a prosperidade está abaixo da riqueza. A prosperidade castrou a igreja evangélica. Isso é um outro assunto. Porque você achou que você podia ser só ausente de necessidade. E está o povo achando que eles têm problema. Eles têm problemas, se eles escutar pregar, eles morrem. Agora entenda, olha o que eu vou falar para você. Se você não está rico ainda, tem um problema. Porque o povo que Salomão falava, saía da mesa, cumpria tudo e voltava abastado, irmão. Agora em Cristo, a gente devia voltar como, irmão? Voando. Por que não está acontecendo? Porque será que a gente está obedecendo como o povo obedecia a Salomão? Será que seus sonhos estão enterrados pelas suas opiniões? Pelos seus achismos? Pelo seu querer? O problema é que para certo nível de riqueza, você tem que abrir mão de algumas mesas que você tem sentado. Isso pode indicar perder amigos. Pastor, está mandando não ter amigo. Não foi isso que eu falei. Estou mandando você orar para sentar numa mesa e Deus falar, levanta daí que eu nunca quis você aí. Mas são escolhas. São escolhas. Eu fiz as minhas. Você faz as suas. Provérbio 16 vai dizer assim. Provérbio 16, versículo 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda determinação.
Eu gosto de uma outra versão que diz assim: a sorte se acha na mesa, mas o veredito é do Senhor. O que significa isso? É que a gente senta na mesa cheio de opinião. Amém? Mesa é isso. A gente senta na mesa e fala: ó, eu tenho esse sonho, eu tenho esse objetivo, eu estou com esse trauma, eu estou com essa dificuldade, eu tenho esse achismo, eu tenho essa opinião, eu tenho isso. Mas aí Deus fala: sabe aquele sonho? Joga fora, nunca foi meu. Sabe aquela amizade? Nunca foi minha. Sabe aquela namorada? Pxii, tem nada a ver comigo. Você quer ir embora ou posso continuar? Sabe aquele rapaz que você está interessado? Ele só quer se afastar de mim. Larga ele. É uma escolha. Porque na mesa você coloca a sua opinião. Escuta o que eu vou falar, para você que é crente há mais tempo. A mesa é o seu Getsemane. Eu vou repetir. A mesa é o seu Getsemane. Que você senta com opiniões, mas você tem que levantar falando: seja feita a tua vontade. Eu já preguei isso aqui no último seminário, ou penúltimo, já não lembro mais, porque é um seminário atrás do outro. Eu preguei isso aqui. Quando Jesus vai para o Getsemane, Jesus vai começando a orar e falar: Senhor, se for da tua vontade, passe de mim esse cálice. E é interessante que Deus bota os caras para dormir, os discípulos. A grande pergunta é por quê? Porque Deus é inteligente. Porque se aqueles discípulos estivessem acordados, quando Jesus falou assim: ó Senhor, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, o que eles tinham falado? Teriam impedido a cruz. Por que, pastor? Porque diz a minha Bíblia sua que onde dois ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. E o que eles ligarem na terra será ligado no céu. Então, se aqueles caras tivessem acordado e Jesus estivesse lá e falasse: Senhor, passe-me esse cálice, você é crucificado. E eles falassem: amém, você não estaria aqui hoje. Então Deus pôs os caras para dormir. E no final de 3 vezes, Jesus vira para os judeus e fala assim: mas Senhor, seja feita a tua vontade. Agora a mesa é o seu Getsemane. Você senta cheio de opinião, mas só pode sair com a vontade dele. Porque agora Deus tem uma vontade, e é como eu cumpro essa vontade que eu volto a abastecer a mesa. Porque não é sobre obedecer, é sobre como você obedece. Vai ficar triste comigo não? Vai, vou também, para mim é seu. Porque para obedecer na igreja seria fácil, era só pagar. Obediência não te leva a lugar nenhum, é como você obedece. Era só pegar uns caras coaching bom e falar assim: filho, tá aqui, eu quero que você lide com as pessoas assim. Tá aqui, vou te dar tanto por mês. Ele vai obedecer sim ou não? Você obedece seu patrão? Não é só obedecer, é como você obedece que te leva a voltar a sentar na mesa. Porque entenda, a primeira vez você foi chamado, a segunda você senta por obediência. Pastor, misericórdia. Você tem que entender que a voz do Senhor passa a ser seu guia. E o que você pensa? O problema é seu, enterra o que você pensa. Assim como eu enterrei o que eu penso. Quem me conhece há mais tempo, eu tenho uma frase: Deus falou comigo, é suficiente. E o que você acha? Eu não acho nada. Pastor, você falou que Deus falou uma coisa e Deus falou comigo outra. O futuro vai dizer quem está certo. Eu tenho estado certo ultimamente. Agora você tem que ser levado a isso. Não é sobre o que a Michelle acha, não me importa. Eu não quero saber o que ela acha. Que isso, pastor? Tá subjugando as pessoas? Não. Eu quero saber o que Deus falou com a Michelle. Isso não é uma empresa, isso é uma igreja. Eu vou cobrar a Michelle em prol do que Deus falou com ela. Vou expor a Rayane. Rayane me chamou semana passada. É nada demais dessa vez não.
Aí falou assim: pastor, eu tenho isso, isso e isso. Deus falou comigo isso. Eu falei: ah, é? Em prol do que você falou, por que você não faz isso? Já resolveu. Porque eu fui cobrar ela em prol do que Deus falou com ela. Não o que ela acha. O que ela acha não me interessa. Porque eu não estou aqui para lidar com seus achismos. Eu estou aqui para lidar com o que Deus falou para você. E é em cima do que Deus falou com você que eu posso trabalhar. Eu não posso te dar destino se você pensa diferente. Eu não quero saber os seus pensamentos. Eu não sou psicólogo, não recebo para isso. Eu quero saber o que Deus prometeu para você. Qual é a promessa que você tem na sua vida? É em prol dela que eu vou trabalhar. Mesmo que eu tenha que te matar. Mesmo que eu tenha que te bater. Mesmo que eu tenha que te trancar e gritar com você. Porque eu não posso trabalhar em prol de achismos. Eu tenho que trabalhar em cima da palavra. Deus falou que eu vou ser isso. Vai? Deus falou? Prepara. Quanto maior a subida, maior o chicote. Quem muito quer, muito tem que se adequar. Muito tem que entender. Quem quer muito subir, tem que estar muito equipado. Entenda, a mesa é o seu Getsemane. Você tem que entender, Provérbio 23, versículo 1 vai dizer isso, ó, 23, 1, abre aí. Quando te assentares de comer com um governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. O que ele está dizendo aqui? Que a mesa de quem você senta é maior do que você. Eu vou repetir. A mesa de quem você escolhe sentar, a mesa é dele, não é sua, logo ele é maior do que você. Então se você senta numa mesa de alguém que é maior do que você, ouve. Fala só o necessário. Qual é o problema? É que você acha que é por causa do seu chamado que as coisas vão acontecer. Escreve onde você quiser. Humildade é quando você reconhece que existem pessoas maiores que você. É a humildade que vai te fazer retornar com a abundância que Deus prometeu. Porque você reconhece a direção de quem mudou a sua vida. Abundância é a recompensa que Deus dá para a humildade que você tem. Porque agora você entende que o seu chamado não é suficiente para gerar abundância. A promessa que Deus deu não é suficiente, tem que estar na mesa certa. Porque até hoje você esteve talvez numa mesa errada e não foi a lugar nenhum. A falta de humildade é o principal responsável pela escassez e pelo desperdício. Porque a pessoa ouve e sai. Eu ouvi o Hélio, então eu saio. Ai, ele falou isso, mas eu penso de outro jeito. Vai começar a escorrer pela mão. Uma semana é excelente, uma semana já não é tão bom. Da dor passa atrás. Porque agora, o que o Wellington me falou, já não serve para mim. O que ele falou é até de Deus, mas é só até a vírgula. Depois da vírgula, escorre pela mão, irmão. Ah, mas se eu fazer assim, vai dar certo. Não, não vai. Não vai. Porque é você ser humilde para entender que o que você tem te trouxe até aqui. Eu sei que você ouviu a vida toda. Como é que eu falo isso? Que a mesa é lugar de comunhão. Quem é isso? Quem é evangélico há muito tempo estou isso? Mesa não é lugar de comunhão. Mesa é lugar de obediência. E é a obediência que gera comunhão. Pastor, por quê? Porque ninguém consegue ter comunhão com alguém desobediente. Eu estou ficando velho. O pastor está ficando velho. Essa semana eu fui pentear o cabelo. Meu irmão, cheio de cabelo branco. Eu falei, misericórdia. Cheguei aos 40, né? Tomei vacina e tudo, irmão. Pensa. Cheguei na idade da vacina. Estou debaixo da graça. Tomei uma só. Acabou a dose. Glória a Deus. Uma vacina só é suficiente. Não, mas é porque eu tomei aqui uma só mesmo. Não é porque eu vou tomar uma só de rebeldia não, tá? Então entenda. Ninguém consegue, eu tô velho. Então assim, eu vou sentar com a Michele, eu vou dar uma direção. Aí ela senta comigo, pega a direção, depois faz o que ela quer. Eu vou sentar de novo, quero não.
vou me irritar com ela. Vou querer sentar de novo? Não, estou velho, irmão. Eu já sou chato. Mas vou sentar de novo? Não, vou nada. Sentei com a Sabrina aqui, aí dei uma direção para a Sabrina fez outra coisa. Ah, vive do seu jeito. Quando você se quebrar, eu te puxo. É uma questão de tempo. Agora imagina, toda semana eu tenho que chamar a Sabrina e falar: Sabrina, pelo amor de Deus, faz isso não. Eu gosto do Gustavo. Gustavo tem uma qualidade. Gustavo toma esporro e sai como se nada tivesse acontecido. Não, mas isso é uma qualidade, não é zoeira não, estou falando sério. Porque pouca gente consegue tomar chamada. Ele sai e fala: amém, pastor, estou tranquilo, e vem aqui, ó. Nem parece que apanhou, irmão. Tipo, nada aconteceu. Falei: pai, isso é qualidade. Mas também não apanha de novo, graças a Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você tem que entender que a primeira vez que você senta na mesa é para você obedecer, para na obediência você gerar comunhão, porque ninguém quer ter comunhão com alguém que não cumpre o que você fala. Se você entende que a mesa que você senta é uma mesa de sabedoria, se você entende isso, ninguém quer ter comunhão com alguém que ouve o que você fala e faz outra coisa, irmão. A gente tem idade disso? Eu não tenho, pelo menos. E é excepcional que as pessoas que mais crescem são as pessoas que obedecem mais. Já reparou isso? E não tem a ver com puxa-saco não. Se tem uma coisa que eu não gosto é gente puxa-saco. E você tem que entender que essa é a mesa que você ouve. Se é a mesa que você ouve, você obedece. E nessa mesa está a ceia. Porque a ceia é a resposta que Deus dá quando você vira para Ele e fala assim: seja feita a tua vontade. Porque ceia tem a ver com o reino. Se você não ceia, não tem a ver com salvação. Porque quem não ceia está salvo. Mas reino não. E o reino está intimamente ligado ao seja feita a tua vontade. Reino está intimamente ligado a eu fazer a vontade que Deus quer para a minha vida. Está intimamente ligado a eu rasgar os meus sonhos que não são de Deus, me afastar de que não é de Deus, me afastar de tudo aquilo que Deus não me deu. Obedecer te faz continuar nessa mesa. É por isso que o texto da ceia está escrito assim: examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, tudo que te afastar do pão e do vinho, joga fora. Porque na mesa, seja feita a tua vontade. O pão é para se parecer cada dia mais com o corpo. O vinho é para se parecer cada dia mais com Ele. O pão e o vinho é me tornar cada dia mais semelhante ao Filho de Deus, como está escrito em Romanos 8, versículo 29. Nós fomos escolhidos não para crescer, fomos escolhidos para sermos semelhantes ao Filho de Deus. Esse é o nosso chamado, parecer com Ele. Mas você quer parecer com o pastor, você quer parecer com o líder, você quer parecer com o artista. Eu oro para uma geração que está lá em Isaías 53. Isso aí. Anota os versículos. Quem não está anotando, vê de novo na internet, no YouTube, para domingo que vem. Que eu vou partir desse pressuposto, todo mundo assistiu. E quem você trouxer, ele parte junto com a gente. Isaías 53, você abriu, diga amém. Isaías 53, você abriu, diga amém. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele. Aqui Isaías dá 3 nomes para Jesus. O primeiro nome de Jesus é nossa pregação. Você pegou? Aqui o segundo nome de Jesus significa o braço do Senhor. E o terceiro nome de Jesus é renovo. Então agora eu oro por uma geração apaixonada por conhecer e que Deus manifeste o braço dele a ela. Irmão, é tão lindo você saber o que Deus está fazendo.
o que Deus moveu, a porta que Ele abriu, a porta que Ele fechou, as pessoas chegaram até você. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço, olha que privilégio, porque foi subindo como renovo. Agora eu sento na mesa, que o renovo é o rei, e o renovo quer renovar quem senta na mesa. Eu vou repetir. Renovo é um broto que sai de uma raiz. Então agora eu sento na mesa do renovo, e todo mundo que senta na mesa do renovo sai renovado. Agora a grande questão de hoje é como eu saio renovado da mesa do renovo. Você sentou na mesa do renovo? Diga amém. Vou repetir. Você sentou na mesa do renovo? Diga amém. Cristo é o renovo. Cristo é o braço. E Cristo é a nossa pregação. Agora, eu preciso entender como é que eu sento nessa mesa e saio renovado. 1 Coríntios 14, aqui a gente começa a entrar onde eu quero de verdade. Eu preferi fazer uma introdução desses 3 dias. Semana que vem isso aqui vai ser um rebuliço, hein? Se prepara. Se prepara para o rebuliço. 1 Coríntios 14, você abriu, diga amém. Verso de número 1. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Abre no 6,19 também, de 1 Coríntios. 6,19. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que já não sois de vós mesmos? Não, preste atenção. Então agora ele começa a falar sobre orar em línguas. Ele agora vai começar a falar, buscai os dons. A palavra vai começar a falar que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. E quando tem alguém na igreja, você tem que ter alguém que interpreta, amém? É o que o texto diz. Eu vou falar um pouco mais disso semana que vem. Mas hoje você precisa começar a entender que tem gente na igreja orando, que tem gente na igreja sofrendo porque não está se edificando. Porque, estou apontando para você não, mas com certeza tem alguém aqui sentado, que eu li mais Bíblia do que ele nessas 1h30 de culto que você leu a semana toda. Isso é uma vergonha. Porque você está achando que só eu vou te edificar. Eu te edifico, porque diz a Bíblia lá em Efésios. Os 5 ministérios da igreja estão aqui para isso. Mas você tem que se edificar. Como? Orando em línguas. Tem gente em depressão porque não ora em línguas. Tem gente tomando o caminho errado porque não ora em línguas. Eu converso com pessoas, eu dou direções a pessoas. As pessoas depois falam assim: ai, depois que eu falo, depois que eu me estresso, ou depois que ela se estressa, ele se estressa, aí depois vem a frase: ah, é verdade, pastor, Deus falou comigo. Precisava disso? Não, já que você não ora, eu tive que falar. Agora você tem que entender que Deus te deu uma arma. O problema é que você não está se edificando. Mas pastor, vem a pergunta de Gibi: mas quando eu oro em línguas, eu estou edificando o meu espírito. Preste atenção. O seu espírito é o templo do Espírito Santo? O vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então entenda, quando a Bíblia tratou de templo no passado, no Velho Testamento, ele está apontando para o seu corpo e alma. Então quando você ora em línguas, você edifica esse corpo. Foi o que eu li agora, acabei de ler. O vosso corpo, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Toda vez que você ora em línguas, você está mudando a sua história de vida. Pastor, mas somos espirituais nesse nível?
Toda vez que você ora em língua, você está mudando seus pensamentos. Sabe por que você pensa muito? Você pensa diferente? Porque você não ora. Se você orar, você ia pensar igual o Espírito pensa. E aí tem que todo mundo convergir igual. Orar em línguas vai te trazer descanso. Você sabia disso? O Isaías teve essa revelação. Abre lá Isaías 28. Pastor, mas eu não oro em línguas. Não ora não? Em 3 ceias Deus vai mudar a sua vida. Você vai ser batizado enquanto você come do pão, irmão. Pastor, tem um tempão que eu não oro, não tem não? Se prepara. Isaías 28, você abriu, diga amém. Verso 11 diz assim: assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará esse povo, ao qual disse: este é o descanso alcançado, este é o refrigério. Porém não quiseram. Deus está falando assim: você está cansado? Vai falar em outra língua para dar descanso ao cansado. Eu vou repetir até você entender. Você está cansado? Deus fala assim: vai dar descanso para o cansado. Como? Falando em outras línguas. Toda vez que você fala em outra língua, você está dando descanso para você. Sabe por que nós temos uma igreja muito cansada? Porque não está orando. Sabe por que nós temos uma igreja pesada? Porque não está orando. Porque a palavra diz que a oração em língua se dá descanso. O diabo quer te cansar, querido, mas você tem uma arma. Orar em línguas vai adequar seus pensamentos. Orar em línguas vai tirar suas crises. Orar em línguas vai expulsar a depressão. Orar em línguas vai expulsar a dúvida. Nós precisamos de uma igreja que ore. Maiara está aqui atrás ou está aqui na? Está aqui. Eu mandei um estudo, pensei que a Maiara essa semana, eu falei: Mai, me ajuda aqui. Quem tem biomédico na igreja sofre menos, né, irmão? Falei: filha, ajuda aqui o pastor tio, pai que ajuda. Falei: vou te mandar um estudo. Não estou acostumado a ler estudo científico, mas fui para o Google, irmão. Mandei para a Maiara. Falei: lê, que eu li aqui, deu uma assustada. Aí mandei para ela ontem, né, filha? Ela leu, me retornou, falou: pai, brabo estudo, brabo. Já estava olhando um livro para comprar, né? Falou: vi até um livro, vou ler o outro estudo. Porque esse estudo científico, ele não é um estudo não, são vários, né? Ele reuniu pessoas que oram em línguas. E aí descobriram que as pessoas que oram em línguas aumentam em 40% a imunidade do seu corpo. Estou falando de Bíblia não, estou falando de ciência. Estou mentindo? Eles descobriram que enquanto você ora em línguas, você ativa algo no seu nome, não para ela. Eu sou só o pastor da igreja. Você ativa algo no seu corpo, que isso libera algo, que você fica 40% mais imunizado que outras pessoas. Não precisava de estudo, porque a Bíblia diz que enquanto você ora em língua, você edifica o seu corpo. Por que não está edificado? Porque não está orando. Você está doente, irmão? Vai orar. Ora em línguas. E isso foi um estudo feito não por um espiritualizado, não. Estudo comprovado em lugares diferentes do mundo, com pessoas diferentes. Estudo punk, ela até falou: pastor, caramba, muito bem escrito, acabou de falar agora comigo, inclusive. Vai pro Google, pai dos burros. O que eu quero dizer com isso? Que tem gente sofrendo porque não está orando. Tem gente ficando doente porque não está orando. Tem gente em depressão porque não está orando. Entenda, precisamos de um cientista para falar isso que está escrito. Precisamos de um cientista, irmão.
Um não, vários, em lugares diferentes do mundo, para dizer algo que a Bíblia diz: ore em línguas para edificar o seu corpo. O louvor pode subir. 2 Crônicas, eu queria não, esse é o texto dessa noite, 2 Crônicas 29. Segunda Crônicas 29. Aleluia. Nós vamos falar de Acais e Ezequias. 2 Crônicas 29. Você que está vindo pela primeira vez, se assusta não. Todo culto é esse tanto de Bíblia mesmo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas aqui é para estudar a Bíblia, irmão. 2 Crônicas 29. Você abriu, diga amém. Verso 3. Ele no primeiro ano do primeiro mês abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ezequias, filho de Acais, tomou uma atitude, olha para mim. Acais viu a imundícia dentro do templo e fechou as portas. Fechou. Em vez de limpar, fechou. Agora o Ezequias assume. E uma das primeiras atividades do Ezequias é: vamos reparar, vamos limpar. E presta atenção, para limpar o templo de imundícia só tinha um jeito: tinha que limpar com água viva. Você tem que entender que toda atividade do Velho Testamento quanto a templo, e é muita, ela é para se referir a nós hoje, o templo. Você pegou? Então entenda, a porta do templo estava fechada por causa da imundície. Tem muito crente assim, de boca fechada até hoje, por causa da imundície que está por dentro. Qual o problema? Se você é o templo, o que seria a porta na sua vida? A sua boca. Porque a boca, é por isso que Jesus falou assim: a boca fala, está imundo. Você só está revelando o que você pensa. Mas eu estou dizendo, se você crê em mim, conforme diz as Escrituras, rio de água viva vai florescer por você. Vai sair. Porque agora eu tenho um rio de água viva que jorra na Sabrina, que tem um rio de água viva que jorra na Ju, que tem um rio de água viva que jorra no Ronald, e o rio de água viva do Ronald jorra na Michele, que jorra na Carol. Você tem que entender isso, querido. Qual o problema? Tem que reparar. Tem que entender que está pensando que não deve. Tem que entender que está pensando diferente de Jesus. Tem que entender que está pensando diferente. Tem que entender e sair desse mimizento da igreja evangélica e falar: ai, eu penso do meu jeito. Não existe seu jeito, não existe meu jeito. Existe o que Ele quer para as nossas vidas, e isso teria que nos bastar. O apóstolo Paulo tem uma frase que eu adoro, irmão, porque ele entendeu essa revelação de dizer: eu, Paulo, escravo do Senhor, não tenho vontade. Não tenho opinião, não tenho querer. Já está escrito que a boca é a porta, está inventando. Salmo 141. Para ninguém sair daqui falando que eu falei besteira. Salmo 141, versículo 3. Você abriu, diga amém. Põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. É tempo de limpar o que está dentro, querido. É tempo de você entender que é tempo de limpar o que está dentro. Eu vou ler o último texto de hoje, que é um texto da Cantares. Abre aí em Cantares, os dois últimos textos.
Aleluia, Deus. Cantares 1, verso 12. Cantares 1, verso 12, você abriu, diga amém. Esposa, enquanto o rei está assentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu. Então existe um texto em Cantares que diz: esposa, enquanto o rei estiver sentado na mesa, o meu nardo vai exalar o perfume. Então entenda, o renovo agora está na mesa, amém? O renovo é o esposo, você vai ser esposa de Cristo, diga amém. Qual o problema da igreja? A igreja se contentou em ser noiva. Tem muita noiva que não vai casar, porque a pregação da igreja não é pregação de noiva, a pregação da igreja é a pregação da esposa. Quem entenda? Tem um monte de gente que noiva e separa, e vive frustrado o milênio todo. Você pegou? Então agora está dizendo: esposa, enquanto o rei estiver na mesa, o meu nardo exala por ele. Você crê em coincidência, sim ou não? Existiu uma mulher na Bíblia que entendeu essa revelação, que o esposo estava na mesa. Marcos 14. Existiu uma mulher que entendeu esse texto, sem ser judia, mas recebeu a revelação de Deus, porque o esposo estava na mesa, mas não tinha nardo. Marcos 14 agora vai dizer isso pra gente, porque agora Marcos 14, versículo número 3 vai dizer assim: e estando Jesus em Betânia, sentado numa mesa, na casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. Ela olhou o esposo e falou: não, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Eu tenho aqui um vaso. Mas agora é complicado, porque eu preciso entregar o nardo para eu ser renovado. Eu agora vou precisar quebrar o que de mais preço tem na minha vida. E quebrar vaso dói, custa caro. Mas entenda, o vaso rompido tem que ser inutilizado para você ser renovado. Se eu não conseguir entregar o valor, se eu não conseguir entregar esse preço, o esposo não exala nardo. Agora é uma escolha: viver com seu valor ou ser inutilizado em prol do valor dele. Porque agora eu entrego tudo que eu tenho para eu não ter mais nada. E aí quando ele entende que eu não tenho mais nada, eu passo a ter tudo. O que você tinha muito valor tem que ser inutilizado. Somente no rompimento do vaso você pode ser renovado. Jacó só virou Israel depois de ser rompido. O grão só dá árvore depois de morrer. Hoje nós vamos cear diferente. Mas primeiro você tem que perguntar: qual é a sua opinião? E qual é a vontade dele? A sua opinião não vale de nada. De nada. Mas pastor, eu penso
Não deveria. Deveria deixar Ele guiar a sua vida. Vai doer? Vai. Até você ficar inútil, para que na sua inutilidade Ele te torne útil. Sabe por quê? Porque não é sobre o Bruno. O Bruno nunca estaria aqui em cima. O Bruno mal lia. O Bruno tinha dificuldade com escola. O Bruno é tímido, você crê nisso? Eu falo, as pessoas riam de hoje. O Bruno sentava na frente, não queria que ninguém falasse com ele, eu tinha medo de gente. Parece mentira, né? Mas sabe por quê? Porque a minha Bíblia vai dizer que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você não devolver fraqueza para Deus, não tem como ter poder. O problema é que você é muito forte para Deus te dar poder. Qual é a sua fraqueza? Qual a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Assume ele. Derrama um nardo em Deus. Mas para isso, você precisa hoje confessar e sair daqui, não com tô feliz ou tô triste, mas sair daqui com Deus falando para você: esta é a minha palavra para a sua vida. Esta é a minha vontade para a sua vida. Não importa o que você pensa, não importa o que você acha, importa o que eu quero para você, importa o que eu tenho para você. Não importa a sua opinião, se você vai chorar ou não, o que importa é qual a minha vontade para a sua vida. Entenda, você está numa mesa de abundância. Se a abundância não chegou até você, algo está errado, não com a mesa. Com você, porque na voz de Salomão todo mundo voltava para honrar, mas na mesa de Jesus nem todo mundo volta. Essa noite eu queria antes cear que você entendesse que Deus tem algo para a sua vida, mas vai te desapegar de um monte de gente. Se prepara, já começou. Você está sentando em mesas hoje, Deus está mandando se levantar. E você está falando assim: mas por que, Deus? Mesa. Mesa. Deus está falando: não quero. Eu quero você para mim. Sabe qual é o problema da juventude? É que a gente quer ser igual a todo mundo. E Deus te formou diferente. Tá doendo. Vai doer mais. Vai doer mais. Pastor, que palavra boa. Primeira vez que eu venho no culto. Até você entender que não tem mais nada. Porque quando eu não tenho mais nada, eu descubro quem é tudo. Eu vou repetir. Eu vou falar o que Deus fez na minha vida. Deus me tirou tudo. Mas tudo de eu abrir a geladeira, eu não tenho o que comer. No dia que eu descobri que eu não tinha nada, eu entendi quem era tudo na minha vida. Você tem chorado sozinha no seu quarto. Você esses dias falou assim para Deus: Deus, eu não estou aguentando mais. Vou te dar uma palavra, segura. Porque tem gente que nasceu para ficar sentado, mas tem gente que o altar chama. Mas para isso vai acontecer um turbilhão na sua vida. O que está acontecendo é só vento ainda. Mas sabe por quê? Porque um dia você vai subir e você vai falar assim: Deus me tirou disso,
Deus me tirou aquilo, Deus fez aquilo outro, Deus fez aquilo outro. E eu louvo a Deus por tudo aquilo que Deus me tirou, porque eu achei que era alguma coisa. É tempo de uma igreja que busca a vontade dEle, querido. É tempo da vontade de Deus. É tempo de sair daqui e falar: não importa o que aconteça, eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Não importa os problemas, entenda, nós não estamos de acordo com as condições, nós não estamos de acordo com o que nos acontece, nós não estamos de acordo com a circunstância, nós estamos de acordo com a vontade de Deus, porque entenda, mesmo que tudo à nossa volta e seja diferente do que Ele falou, o que importa é o que Ele falou, o que condiz é o que Ele falou, mesmo que a minha vida seja diferente, não importa, a voz dEle é a verdade, o que eu estou vivendo é uma mentira. Você está no Getsemane, numa mesa, falando, e falou: Senhor, eu penso isso, eu penso aquilo outro, mas eu quero isso. Eu tô... Hoje é noite de Deus falar com você, e você falar para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. Você vai ter que abrir mão de muita gente. É uma escolha. Espero que você faça a escolha certa. Fique de pé. Você tem uma escolha. Do caminho de Sodoma ou da mesa. Você tem uma escolha. Dependendo da escolha, você daqui a alguns anos vai falar assim: pastor, naquele dia, essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Ninguém pode te definir. Ninguém. O que falaram não importa. O que falam não importa. Você tem que entender que você tem que estar aqui hoje falando: seja feita a tua vontade. Mas entenda, a vontade de Deus vai doer. Vai, Jesus foi crucificado. Mas depois de ser crucificado, foi glorificado. Essa noite, você vai orar. E você vai botar para fora. E falar: Senhor, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. E você vai falar: cumpre em mim sua vontade. Cumpre em mim o teu querer. Eu quero fazer só a sua vontade. Eu quero abrir mão daquilo que eu preciso abrir mão. Eu quero cumprir a sua vontade. Eu quero cumprir o seu querer. Cumpre em mim sua vontade. Cumpre em mim a sua vontade. Cumpre em mim. Feche seus olhos. Que você possa orar isso para Deus. Que você possa orar para Deus e falar: o meu tempo chegou. O meu tempo de assumir a responsabilidade da minha vida. O meu tempo de assumir a responsabilidade da minha vida chegou. O meu tempo chegou. O meu tempo chegou. O meu tempo chegou. É tempo de crescer, é tempo de subir, é tempo de crescer, é tempo de desenvolver, é tempo de Deus cumprir a vida dele na sua vida, é tempo de você exalar a vida de Cristo, é tempo de você exalar tudo aquilo que Deus tem para cumprir na sua vida.